todos e bem-vindos ao canal do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, sou advogada de imigração licenciada no estado da Flórida e, como eu prometi para vocês mês passado na live, eu queria começar a compartilhar com vocês a minha própria experiência com a imigração, porque eu acho que é importante uma pessoa que está na área de advocacia imigratória também poder falar com propriedade sobre os processos de imigração. E eu sei que às vezes muitos clientes acham que minha advogada não me entende, ou minha advogada não sabe o que eu estou passando, e eu creio que é bem importante para todos vocês entenderem que no nosso escritório a gente entende muito, aliás, porque a grande maioria da gente já passou pelo processo migratório, inclusive eu já passei por vários. Desde o princípio com a entrada nos Estados Unidos, até o processo do DACA, até o processo de casamento, até o processo de cidadania, até o processo de aplicação para os meus pais, até o processo, enfim, vários processos. Então a gente queria, eu e a minha família, dividir um pouco da nossa história com vocês, para que vocês também possam entender que não é só com vocês, né? E que até mesmo com advogado o processo de imigração também é difícil, porque a imigração, como eu sempre falo para vocês, é um processo mega hiper aleatório, né? Então, não depende de quem você é, depende literalmente da pessoa que está lá do outro lado e de quem vai pegar o seu processo naquele dia, quem vai revisar o seu processo naquele dia. Então, a gente está começando aqui uma série de histórias sobre a minha família, sobre várias coisas que a gente já passou. E hoje eu vou começar com o básico do básico, que é justamente sobre a necessidade de um profissional que entenda, né, do assunto, que entenda da área. Eu sei que para as pessoas que já vêm aí seguindo o nosso canal há muito tempo, sabe que desde muito tempo eu sempre falo sobre a necessidade de você contratar um profissional na área, porque faz a diferença, tá? E o que eu tô falando agora não é nem somente sobre um advogado, mas é você realmente até mesmo pesquisar sobre aquele advogado, porque infelizmente não é todo advogado que tem, né, ética, nem é todo advogado que tem um código moral a seguir. Então é importante sim que você não somente procure um advogado, mas que você também procure um advogado que se encaixe com a sua moralidade, a sua visão sobre éticas, a sua necessidade, especialmente com o processo de imigração. Então, para quem não sabe, a minha família se mudou para os Estados Unidos em 2001. Meu pai já tinha ido primeiro em 1999. E a nossa meta quando a gente foi para os Estados Unidos, acho que como várias pessoas, não era nunca ter ficado ilegal, né? A minha família tinha um caso de asilo, um caso de asilo com todas as evidências que eu peço para meus clientes. Meu pai tinha levado tudo já. E quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente morava na Califórnia. E nesse meio tempo, a gente procurou um advogado de imigração para que a gente pudesse dar entrada, né, protocolar o nosso caso de asilo. A gente, na época, meu pai sabia que, né, tinha um certo tempo para dar entrada no caso. Enfim, tomamos todos os passos necessários, separação de documentação, procuramos um advogado, pagamos o que tinha que ser pago, e o tempo foi passando. E eu creio que essa experiência inicial foi realmente a experiência que, até mesmo hoje, eu sempre falo para as minhas meninas no escritório que é importante a gente dar atualização para os clientes mensalmente, porque muitas pessoas, pelo fato de elas não entenderem o processo migratório e pelo fato de elas estarem, sim, confiando no profissional na área, elas meio que deixam e quase não escutam sobre o caso e vai deixando. E quando vai ver, onde que tá o caso? O que aconteceu? O que tinha que ter acontecido? E foi isso meio que aconteceu com a gente. O tempo passou, e de repente a gente se viu numa situação sem status nos Estados Unidos, porque esse advogado não deu entrada no nosso caso de asilo, tá?
E na época não tinha a lei do Lozara, que hoje existe por, né, ineficiência de um advogado, você pode recorrer, na época não tinha isso. E simplesmente, depois disso, nós ficamos, né, ilegais no país por mais de 15 anos. E o importante disso tudo é que, assim, não foi uma situação que foi um erro da parte do advogado, e que ele, né, tentou conversar com a gente para saber quais eram as outras opções que a gente tinha. Ele simplesmente desapareceu. Desapareceu com dinheiro, desapareceu de não conversar, não se comunicar, ninguém conseguia achar. E depois a gente descobriu que nós não tínhamos sido as únicas vítimas. Foram várias, e não só na Califórnia, mas em todo o país, né? E esse advogado eventualmente foi preso, ele foi sentenciado a uma pena federal, né, por esses crimes e tudo mais. E assim, naquela época, por falta de informação, lógico, uma das opções que a gente teria, depois que tudo aconteceu, teria sido o visto U, né? Que o visto U é quando você sofre algum tipo de crime dentro dos Estados Unidos. E uma coisa que as pessoas às vezes não sabem é que o crime ele não precisa ter sido cometido por um cidadão americano. O fator não é quem comete o crime. O fator é que teve um crime que foi cometido nos Estados Unidos que infringiu leis dos Estados Unidos, tá? Então, por falta de informação, a gente não sabia disso, a gente nunca correu atrás. Muitas pessoas às vezes vêm falar sobre, aconteceu isso e isso comigo, eu posso, né, dar entrada para o visto U? Gente, pode, mas não é somente aconteceu comigo. Você tem que ter dado uma queixa, você tem que ter corrido atrás, tem um certificado do visto U que precisa ser certificado por algum órgão, né, ou da polícia, ou então da procuradoria. Então, assim, não é somente aconteceu comigo, você tem que dar queixa, você tem que correr atrás. E na época, a gente não correu atrás, então a gente não teve essa opção viabilizada pra gente na época. E por conta disso, eu acho que me fez muito mais ciente sobre a necessidade de ter uma pessoa que sabe o que ela tá fazendo. Por quê? Uma pessoa pode literalmente mudar toda a história da sua família, a sua história, o seu futuro. E às vezes, na minha experiência que eu tenho visto, é que tem muitas pessoas que pensam assim, poxa, eu quero sim arrumar um caminho, mas aí tem as pessoas que vão até um advogado, fazem a pesquisa e realmente procuram. Tem outras pessoas que, eu quero o caminho mais curto, e tem também as pessoas que eu quero o caminho mais barato. E geralmente o caminho mais curto e o caminho mais barato acabam sendo os caminhos mais caros, porque eles acabam custando literalmente o futuro das pessoas nos Estados Unidos. Por falta de informação, por falta do processo correto, por falta da consultoria, né, jurídica necessária para o processo. Recentemente eu tive uma pessoa que ligou e falou, olha, eu dei entrada num caso por irmão e eu não fiz com advogado, fiz com paralegal e eu queria saber se tinha alguma coisa que eu podia fazer para acelerar o processo. Eu ouvi dizer que agora casos de irmãos estão sendo acelerados. Enfim, essa pessoa começou a me dar várias informações que eu fiquei assim, gente, mas da onde que sai essa informação? Porque isso não é informação jurídica. Nada saiu sobre isso na imigração, não teve nada falado em nenhuma conferência sobre imigração, a lei não mudou, enfim. A pessoa acabou descobrindo que quando ela fez a aplicação já não se enquadrava naquela categoria, a pessoa já está esperando há anos e anos e anos a aprovação e descobriu que mesmo quando for aprovado não vai ter o green card, porque aquela pessoa não tem como fazer o perdão, enfim. Isso simplesmente porque ela não foi para a pessoa certa, né? E, mais uma vez, o certo não significa somente um advogado, mas um advogado que tenha comprometimento com os clientes, com a história dos imigrantes, com a necessidade dos imigrantes. Então, essa pessoa literalmente acabou com a expectativa dessas pessoas e literalmente atrasou o futuro imigratório daquela pessoa por falta de informações coerentes com a lei. Tá? Então,
Por isso que eu sempre falo, sempre repito, porque é uma coisa muito pessoal da minha família, porque aconteceu com a gente, porque eu já vi acontecer com muitas pessoas depois de mim. Procurem um profissional na área. Porque a imigração não é somente preencher formulário. Se fosse só preencher formulário, estava muito fácil. Qualquer pessoa podia fazer. Mas não é só isso. É analisar a lei e ter a certeza que você, né, do jeito que você é hoje, de como você entrou, do seu histórico, que você se encaixa naquela categoria. Então, mais uma vez, procurem por profissionais, tá, que estão comprometidos com realmente falar para você a real do que está acontecendo no mundo imigratório, tá? Então, mais uma vez, fiquem ligados aqui com a gente, ligados nas nossas redes sociais, no Salvador.law, tanto no Insta quanto no Face, para mais informações sobre imigração. E se você tiver qualquer pergunta sobre, o que está acontecendo com a minha situação imigratória, entre em contato conosco no +1 954 773 8175 ou por e-mail no info@salvadorlawpa.com. Até a próxima!